João 14, a partir do verso 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o que isso tem a ver com a caverna? Existem situações nas nossas vidas que elas se tornam para nós como prisões. E muitas vezes nós nos colocamos nessas cavernas, nessas prisões, achando que Deus se esqueceu e que não existe mais um caminho para nós. Eu queria que você conseguisse, pelos olhos da fé, visualizar aqui nesse altar como se tivesse uma caverna. Então aqui é a entrada dessa caverna. E nesse momento eu adentrei nessa caverna. Você entra de costa numa caverna? Você vira e vai indo. O que você enxerga nessa caverna? Um fundo negro intenso, amém? Pelos olhos da fé, vocês estão vendo aqui a caverna, certo? Ok. Eu queria falar com vocês de algumas cavernas que nos fazem retroceder, que nos fazem nos esconder da vontade de Deus. E essas cavernas, elas não estão tão distantes de nós. Elas estão relatadas algumas no Velho Testamento, outras no Novo Testamento, mas eu quero dizer para vocês que elas são reais ainda hoje, no ano de 2022. E a primeira caverna que eu gostaria de falar com vocês, ela vai soar até um pouco em choque, como foi comigo. Mas é a caverna da arrogância e do medo. Quantas e quantas vezes nós não nos escondemos nessa caverna? E o texto que eu quero usar, nós nem vamos ler o texto todo, amém? Porque são vários textos, mas eu gostaria que quem anota, por gentileza, anotasse e lesse essa história, porque são histórias que nos ensinam muito. Ela fala de Elias. Todos aqui conhecem o profeta Elias? Ela está lá em 1 Reis 19, do 1 ao 18. Por incrível que pareça, a arrogância está totalmente ligada ao nosso medo. Parece palavras distintas, porém elas estão extremamente ligadas. O medo de fracassar, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo de você, de repente, não agradar a todo mundo, o medo do que você pode ou não conseguir, cria em nós muralhas. E, infelizmente, quando nós deixamos essas muralhas serem levantadas ao nosso redor, nós nos tornamos arrogantes. Nossa, como assim arrogantes? Nós queremos nos privar de toda e qualquer dor. Amém? Porque eu tenho medo, eu não quero sofrer. Então, eu vou bloquear tudo aquilo que pode causar sofrimento em mim. Mas quando eu começo a criar esse tipo de barreiras em mim, eu crio também algo chamado arrogância. Porque aí eu acho que eu estou no centro da minha razão e eu estou correta naquilo que eu estou fazendo. E o profeta Elias teve exatamente essa atitude. Ele era um homem tremendamente usado. Ele fez coisas maravilhosas em Deus. Experimentou coisas extraordinárias que nem eu e nem você sequer tentamos ou ousamos fazer. Ele falou, não vai chover, e não choveu. E às vezes a gente fica com vergonha até de orar pelo irmão. E o profeta, na ousadia, foi lá e falou, não vai chover. Mas aí quando ele recebeu uma palavra, eu vou te matar, de uma mulher coitada. Quem é Jezabel diante do nosso Deus? Mas aquele profeta, como muitas vezes nós também fazemos isso, vamos trazendo na nossa bagagem situações, cansaços, desânimos, abatimentos, ingratidões. De novo vou ter que orar por esse povo, de novo vou ter que fazer isso. E aquele homem estava cansado, a Bíblia diz que ele fugiu para uma caverna diante de uma ameaça. Ao invés de ele buscar no Senhor, Senhor, qual é a direção que o Senhor tem? Senhor, eu não aceito essa ameaça, essa mulher vai cair morta em nome de Jesus, porque no Antigo Testamento os profetas já vai morrer e morria, o negócio era muito rápido. Mas ele simplesmente fez totalmente o contrário, ele começou a ir para o fundo de uma caverna.
E ali ele se escondeu, achando que ali ele estaria num lugar seguro. Só que em nenhum momento ele perguntou ao Senhor se aquilo era a vontade de Deus para a vida dele. E às vezes nós nos tornamos arrogantes, achando que estamos no centro da nossa razão. E quando o anjo do Senhor o chamou e perguntou: o que fazes aqui? E o Senhor nos fala nessa noite: o que é que nós temos feito? Por que é que nós temos nos escondido? Por que é que você tem se escondido atrás desse medo? E sabe qual foi a resposta dele? Quando o anjo já havia o alimentado, o texto fala que o anjo o alimentou e ele continuou dormindo, e o anjo foi de novo. E quando o Senhor foi ter com ele, ele falou assim: mas só sobrou eu. Só eu que fiz as coisas, só eu que estou fazendo as coisas. Aí entra a arrogância. Quando eu acho que o meu eu é o suficiente. A minha autossuficiência me faz entrar nessa caverna da arrogância. A minha autossuficiência, o eu achar que só eu faço, só eu canto, só eu ministro, nossa, tudo eu, só eu que faço, o outro não faz. Isso para Deus é muito triste. Porque o Senhor, Ele falou: mas ainda existe aqueles que não se dobraram. E eu vou te mostrar que não se dobraram. Mas o medo fez com que o profeta não enxergasse na dimensão de Deus. O medo muitas vezes faz com que nós não venhamos enxergar na ótica de Deus. O nosso eu, a nossa arrogância em achar que somos tão bons e tão autossuficientes diante daquilo que experimentamos do Senhor, faz com que a gente não enxergue a vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor não era que ele ia se trancasse numa caverna. Mas a vontade do Senhor era para que ele fosse ousado, fosse usado com intrepidez, como o Senhor tem nos levantado e nos chamado nesses últimos dias. Todos os cultos o Senhor tem nos impulsionado a sermos ousados, a agirmos com intrepidez, a falarmos do seu amor e o que é que nós temos feito diante de tudo aquilo que Deus tem derramado diante de nós. Nos enchemos aqui nesse mover, mas quando nós passamos daquela porta para fora, nós voltamos de novo para a nossa caverna. Nós nos escondemos de novo com os nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas autossuficiências. Qual tem sido a desculpa que eu e você temos usado para permanecer nessa caverna? Qual tem sido a palavra que tem saído da nossa boca, que tem nos impedido de sermos ousados diante de Deus?